A maior satisfação e alegria da vida cristã, e Jesus disse no Evangelho de João que ninguém poderia nos tirar esta alegria. E na primeira carta de João, o apóstolo diz que esta é uma alegria completa. Mas o que poderia ser essa alegria completa? A alegria completa é o conhecimento e a companhia da pessoa de Deus. Quando nós vivemos a vida de Deus por meio de Cristo, nós temos comunhão com Deus. Esta é a vida cristã. Não é uma fé religiosa, mas é uma realidade interior, e este é o segredo daqueles que creem e obedecendo a palavra, entram nesta comunhão. Primeiramente, nós vamos ver que aquele que anda em pecado vive assim. Está em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Esta é a vida sem fé. É uma vida que pode ser até uma vida religiosa, mas ainda vive na ignorância e alheia à vida de Deus. Está escrito assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os incrédulos ou gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução para, com muita vontade ou avidez, cometerem toda sorte de impureza. Portanto, esta é a vida pecaminosa, é a vida sem conhecimento de Deus, é a vida na vaidade dos pensamentos. Não é fácil nós discernirmos que vivemos na vaidade dos nossos pensamentos. A palavra vaidade tem a ver com fumaça, é algo que se esvai. Pensamentos se vão, pensamentos vêm, pensamentos que não têm nenhum sentido e até mesmo faz sofrer, faz viver coisas desnecessárias e inúteis. Mas o cristão é diferente, porque ele não é mais alheio à vida de Deus. Pelo contrário, ele percebe a vida de Deus no seu próprio espírito. E assim tem este companheiro e tem a vida para viver com aquele que é santo. Santidade é o principal atributo de Deus, o Espírito que é santo. Então, para viver com Ele, nós também temos que ser como Ele, porque também está escrito que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, nós temos que nos santificar para andarmos com Deus, e essa santidade vem por meio de Jesus Cristo. Jesus veio para que tenhamos vida e abundância. Então, Jesus traz-nos a vida que nos capacita a andar com Deus. E é tão profunda esta comunhão que está descrita nos seguintes termos em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vou repetir o versículo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, quando alguém encontra um cristão, ele encontra Deus, porque Deus está no espírito dele. É lógico que nós exteriormente só vemos e podemos ver as suas atitudes cristãs, como mansidão, amor, misericórdia, humildade. Mas o Espírito, e no Espírito dele está o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santo. Portanto, ele se une, ele se torna um com Deus. Por isto, quando Jesus se dirige aos discípulos, ele diz: quem recebe vocês, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isto, Jesus está dizendo da unidade dele com Deus e da unidade daqueles que creem nele com Deus por meio dele. E isto não é difícil de compreender. Portanto, não há nada mais maravilhoso, rico, real e verdadeiro
do que se unir a Deus. Nós, como seres sociais, nós gostamos de estar unidos ou reunidos com nossos semelhantes, com nossos familiares. Estar uns com os outros é muito bom, mas pense em estar com Deus o tempo inteiro. Onde você está, Deus está com você, porque Deus está no seu espírito. Note que isso não é religião, isso não é vida religiosa, isto é vida de fato, vida real, é o tempo inteiro, dia e noite. Onde nós estivermos, o Espírito de Deus está conosco, porque Ele está unido conosco no nosso espírito. Por isto, nós que não tínhamos esta vida e éramos, como diz lá em Efésios, alheio à vida de Deus, por causa de quê? Por causa da ignorância do nosso coração duro. Pensamento duro significa pensamento que não se muda. Se nós não mudarmos os nossos pensamentos, significa que nós somos duros de coração. A gente tem que estar sempre disposto a mudar o que se pensa a respeito das pessoas e das coisas, porque assim nós mudamos as nossas atitudes e é assim que nós nos tornamos cristãos. Este é o chamado do Evangelho. Todo chamado do Evangelho é para que haja uma mudança, que é chamada de arrependimento. E esta é a maneira de nascer de novo e entrar nesse reino maravilhoso, em que todos os que creem estão unidos com o Senhor. A palavra se une ao Senhor e é um espírito com Ele. Guarde isto, é um espírito com Ele. Não fique perturbado. Jesus diz em João 14 que não se turbe o vosso coração. Não deixe seus pensamentos te perturbar. Não fique turbado. Não fique imaginando isto ou aquilo. Não adianta imaginar, porque o tempo e a eternidade e as coisas, elas pertencem a Deus. Muitos querem dar as suas coisas para Deus, mas na verdade quem precisa das coisas para viver são os homens. E nós devemos estar compartilhando nossas coisas uns com os outros. E isto agrada a Deus, porque tudo já é de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Na realidade não podemos dar nada a Ele, mas podemos recebê-lo. E Ele quer se dar a nós, no nosso espírito, para vivermos unidos com Ele. É este o segredo da fé e da vida espiritual. Até os cristãos, na sua maioria, estão cheios de ensinamentos religiosos, como se tivesse de ir a determinado lugar para fazer a vontade de Deus, fazer isso, deixar de fazer aquilo, vestir isto, vestir aquilo, agir de determinada maneira. Nós, carnalmente falando, temos facilidade de receber as coisas dos homens. Podemos cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, o outro diz paz de Deus, mas isto não é coisa legal, não é da lei. Nós precisamos, na verdade, amar uns aos outros. Dizer isto para os outros é muito fácil, mas amar uns aos outros é a realidade de Deus, que é amor, em nosso espírito. Esta a nossa reflexão, e que os irmãos, irmãs e aqueles que creem no Senhor meditem sobre isto. Deus está no seu espírito, e aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por isso agora Ele cuida da nossa vida, porque Ele fala conosco. É como uma pessoa que está conosco em nossa casa e nos diz assim: você deve fazer isto, não deve fazer aquilo, você deve fazer desta forma, porque nós estamos prontos a ouvir a voz dEle. Ele vai nos dizer e vai nos guiar. Por isso em Romanos também está escrito: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa bênção. Prossigamos em conhecer o Senhor, meditem na verdade, porque muitos se cansam. Aqueles que são ignorantes e duros de coração, eles ouvem as coisas de Deus um dia, 2, 3, e se cansam, e deixam para lá. Por quê? Porque não entendem, não compreendem, não sabem. Então não tem gosto, não sente alegria, não sente prazer em ouvir as coisas de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos e que esta unidade com o Espírito seja a realidade de todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Amém.